preciso está em ti. Nada é mais importante para mim. Quero sonhar teus sonhos, meu Senhor. Eu quero viver teus planos para mim. Tudo que eu preciso está em ti. Nada é mais importante para mim. Eu quero sonhar teus sonhos, meu Senhor. Eu quero viver teus planos para mim. Eu sei, Senhor, que nunca me deixa só. Teu amor, Jesus, constrange meu coração. Toma-me, Senhor, minha vida em tuas mãos. Eu sei que cuidas de mim. Tudo que eu preciso está em ti. Nada é mais importante para mim. Eu quero sonhar teus sonhos, meu Senhor. Eu quero viver teus planos para mim. E eu sei, Senhor, que nunca me deixa só. Teu amor, Jesus, constrange meu coração. Toma-me, Senhor, minha vida em tuas mãos. Eu sei que cuidas de mim. E eu sei, Senhor, que nunca me deixa só. Teu amor, Jesus, constrange meu coração. Toma-me, Senhor, minha vida em tuas mãos. Eu sei que cuidas de mim. Eu sei que cuidas de mim. Oh, eu sei que cuidas de mim. Eu sei que cuidas de mim. Boa noite, povo de Deus. Glória a Deus poder estar aqui mais um dia para nós estarmos, cumprindo aquele propósito de 2 vezes por semana. Estamos colocando um vídeo que vai abençoar a tua vida. Nós aqui no Sul Gaúcho, estamos recebendo o frio inverno. Não sei se você já notou que estou de blusão. Hoje está fazendo um dia bem friozinho. Diz a meteorologia que hoje vai chegar em torno de 4, 5 graus. Mas que bom, graças a Deus. Nós agradecemos o Senhor e pedimos que você continue com a gente assistindo. Dê o seu like lá, se inscreva, compartilhe, meu irmão. Eu tenho recebido muitas mensagens de amigos e conhecidos, pelo WhatsApp. Alguns não colocam ali no vídeo, alguns colocam, E eu fico muito contente por saber que Deus está abençoando a vida de muitas pessoas. Deus está abrindo entendimento, Deus está falando com muitas pessoas. E eu fico muito contente porque esse é o objetivo de nós estarmos, 2 vezes por semana gravando este vídeo para você. Isso é um presente de Deus para a tua vida. Então receba, com todo carinho, com todo o abraço, essa transmissão aí na sua casa, no seu computador, tá bom? Então não se esqueça, meu irmão, deixe sua mensagem lá, dá o seu like, se inscreva, tá bom? E compartilhe com os irmãos. Eu recebi uma mensagem no último vídeo, Eu falei sobre gratidão de um irmão lá de Santa Catarina. Quero mandar um abraço para o irmão Auri, a sua família, qual eu conheci lá em Santa Catarina, quando nós tínhamos uma congregação lá, E fiquei muito contente de saber que ele já se inscreveu e que está assistindo os nossos vídeos. Então Deus abençoe a sua família. Acho que também tem outras famílias lá em Santa Catarina também
estão assistindo os vídeos. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, irmão Paulo, sua família lá também, né? Deixamos algumas famílias lá, claro, encaminhadas, estão indo, né, em outras igrejas lá, mas eu fico muito contente por você estar assistindo os nossos vídeos, tá bom? Então, Deus abençoe você. E já de imediato nós vamos, né, correr para a nossa palavra. Vamos lá para a nossa palavra. Hoje eu quero falar, na verdade a palavra de hoje é uma continuação, né, da nossa palavra da semana passada, de domingo, né, onde nós falamos sobre gratidão. O oposto da gratidão é a ingratidão. E a ingratidão está ligado com a murmuração. Hoje eu quero falar, né, o tema de hoje é pare de murmurar. Hoje eu quero falar sobre esse tema, amado, de muita importância, e você não tem noção o quão prejuízo isso nos traz quando nós murmuramos. Em primeiro lugar, eu quero explicar para você o que é murmurar. Murmurar é o ato de reclamar. Sabe, amado, quando você reclama de tudo? Eu vou contar uma história para você hoje, a história de Israel. Quando Deus tira Israel do Egito, da escravidão, do jugo pesado de Faraó, e conduz este povo à terra prometida. Conduz este povo a uma terra que emana leite e mel, uma terra que seria próspera, uma terra a qual eles seria deles. Mas com certeza que toda a promessa de Deus tem um tempo, e toda a promessa de Deus tem uma aprovação na nossa vida. Toda a promessa de Deus, ela exige algo da gente, ela nos prova. Porque era uma bênção maravilhosa. Esse povo, eles eram escravos de Israel, de Faraó, perdão, do Egito. Então, fazia 120 anos que esse povo era escravo. E Deus havia prometido que daria uma terra para eles que emana leite e mel. E com certeza, esse momento, esse período da libertação de Israel até a terra prometida, eles iam passar por alguns obstáculos. Na vida da gente é assim também. Quando a gente quer realizar um sonho, um projeto, e esse projeto é grande, a gente sabe que por muitos obstáculos difíceis a gente passa. Né? Na vida da gente é normal. E aí está a questão, como que eu reajo diante desses obstáculos difíceis? Qual é a minha atitude diante desses percalços, desses momentos difíceis na minha vida? Semana passada eu falei, né, que a vontade de Deus é que nós venhamos ser gratos em tudo. Paulo disse, em tudo, dai graças. Porque esta é a vontade de Deus. E o oposto de dar graça é a murmuração. É você ficar se queixando. E você não tem noção, preste atenção no texto que eu vou ler para você. Pega a sua Bíblia aí, 1 Coríntios 10:10. E eu quero que você leia esse texto e medite nele. Marque ele aí na sua Bíblia, né? Para que você depois leia em casa, mais calma, depois, amanhã, outro horário, e você medite. Eu vou ler para você, 1 Coríntios 10:10, fala assim: não murmureis como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo devorador, ou destruidor. Olha que interessante, eu vou ler de novo. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo destruidor. Olha que interessante, você sabia que a murmuração, ela abre uma porta para o destruidor entrar? Você não tem noção que quando você abre a sua boca para você reclamar de algo, reclamar de um momento difícil, reclamar de qualquer coisa, porque tem pessoas que reclamam de tudo. Reclamam do frio, quando está frio, reclamam do frio. Quando está o calor, reclamo do calor. Quando está sem chuva, reclamo da chuva. Quando está chovendo, reclamo que está chovendo. Sabe aquela pessoa que tudo reclama? E você já parou para pensar que a pessoa que é murmurenta, amado, a vida dela é sempre marcada por coisas difíceis, sabe? Porque quando você murmura, você abre a porta para o destruidor. Sabe quem aqui Paulo está falando? Quando Paulo diz, não murmureis como alguns deles murmuraram. Paulo está citando o povo de Israel lá no deserto. Olha que interessante, eu quero ler alguns textos para você, eu quero relatar, né, a história de Israel para você entender, amado. Deus tira o povo de Israel, que era um povo cativo, escravo do Egito. Deus promete uma terra que emanaria leite e mel, uma terra que seria uma bênção, a terra a qual eles prosperariam. Mas daí, olha que interessante, aí Deus
Eu vou começar a citar alguns textos para alguns tópicos para você. Aí Deus abre o Mar Vermelho. Aí depois Deus dá o alimento, Deus dá o sustento, Deus coloca a nuvem de fogo em cima deles para aquecer eles, Deus dá água para eles, Deus coloca uma nuvem de glória em cima, uma nuvem espessa, a qual o sol não queimava eles durante o dia, mas eles estavam sempre murmurando. Bastava vir uma coisinha difícil e eles já murmuravam, já se queixavam, já reclamavam. Sabe aquela pessoa que está sempre reclamando? Sempre reclamando? Você já parou para pensar nisso, irmão? Que aquela pessoa que vive reclamando, estraga alguma coisa, reclama. Aí a pessoa não sabe, daqui um pouquinho, estraga outra coisa. Sabe, amado, quando isso começa a acontecer na tua casa, eu quero dizer para você, não é olho grande. Olho grande existe. Mas muitas vezes, se você para e pensa, você está sempre reclamando. Queimou uma lâmpada, é uma reclamação. Estragou um aparelho, reclama. Quebrou uma, reclama. E você não tem noção que quando você está reclamando, algo não saiu como você quis, reclama. Algo não foi do teu jeito, reclama. Sabe, amado? E você não tem noção, a Bíblia diz que isso abre espaço, abre porta para o destruidor. Você está atraindo coisas ruins para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. Eu quero ler alguns textos para você e nós vamos conversando conforme a leitura dos textos. Vamos ler lá, então, Êxodo 16, 7. Vamos ver qual foi o erro de Israel? Vamos aprender. A Bíblia diz que o sábio, ele aprende à custa dos outros. Mas o tolo, ele aprende às suas próprias custas. Irmão, eu peço a Deus para que eu venha ser sábio. Peço a Deus sabedoria para que eu possa aprender com o erro dos outros. Eu digo, não, eu não quero cometer esse erro, porque eu já vi a consequência, quão ruim foi na vida dele. Sabe, amado, só que tem pessoas que não aprendem e tem que aprender, desculpa, às suas próprias custas. A gente não precisa ser assim. Deus colocou nas Escrituras os acertos, os erros, os pontos positivos e os pontos negativos de Israel, dos patriarcas. Para quê? Para que a gente pudesse aprender com eles. Então nós vamos ver aqui atitudes erradas que o povo de Israel teve no deserto. Olha que interessante. Êxodo 16, 7. Começa a leitura, vamos começar a leitura, diz assim. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis? Olha que interessante, eu vou ler de novo, tá? E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações, ouviu as vossas reclamações. E aí, Moisés pergunta, e quem somos nós para murmurar? Sabe, irmãos? Então, a gente às vezes acha que Deus não está ouvindo as nossas reclamações. Irmão, eu pergunto para você, quantas vezes no dia você é grato e quantas vezes no dia você murmura? Furou o pneu do carro, uma murmuração. Murmuração, uma reclamação. E aí a pessoa não sabe, eu não sei porque aqui, pastor, aqui em casa, eu vou uma coisa e estraga outra. Então, quem sabe, pare e pense. Como está sendo as tuas atitudes diante dos tempos difíceis, como a Bíblia diz, em tudo dai graça. Sabe, amado, eu tive que aprender muitas vezes isso. Esses dias eu estava vindo uma viagem e a minha caminhonete estragou. Sabe? E ao mesmo tempo veio aquele sentimento, mas eu, peraí. A minha caminhonete estragou aqui bem pertinho de casa. Imagina se tivesse estragado na estrada. Imagina quão pior teria sido. Então a gente tem que aprender, amado, ser grato, aprender a enxergar as coisas boas e não reclamar. Porque a reclamação atrai, a murmuração atrai coisas ruins, atrai o destruidor, nós vimos na Bíblia. Então, olha que interessante, Deus vê e ouve as nossas murmurações, as nossas queixas, nossas reclamações de tudo. Então você reclamando. E Moisés perguntou, quem somos nós para reclamar? Para se queixar diante de Deus. Olha que interessante. Vamos lá para Números, um pouquinho mais adiante. Números, capítulo 14.
E o versículo 2. Irmão, você sabia que a murmuração, ela tem o poder de contaminar, eu não vou dizer contagiar, porque contagiar é uma coisa positiva, de contaminar as pessoas que estão ao nosso redor. Números 14, 2 diz assim, vou ler para você. Vou começar a partir do versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação de Israel e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Por que eles choraram? Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Olha que interessante, amado. Você já notou que uma pessoa que tem o hábito de murmurar, já notou que a pessoa que tem o hábito de murmurar, ela não consegue ver as coisas positivas? Mano, para e pensa comigo. O povo era escravo e vivia abaixo de chicote, carregando duros fardos para Faraó. Sabe? Era o escravo. Agora eles eram livres. Só, porém, que no caminho até eles chegar à terra prometida, aconteceu algo. Eles tinham que tomar posse numa terra chamada Jericó. Olha que interessante. Então, Moisés manda os espias até essa terra. 10 espias. E os espias vão até essa terra. Olha que interessante, amado. Por isso que é bom nós termos os olhos bons. Ver as coisas positivas. Josué e Caleb chegaram lá e viram o quê? Primeiramente eles olharam, viram que a terra era boa. Que a terra produzia frutos, grandes frutos. Que a terra era mesmo a terra que emanava leite e mel. Porém, os outros 10 espias viram somente o negativo. E começaram a murmurar. Por quê? Porque o muro, eles tinham que atravessar o muro. E eles iam ter que lutar. No outro lado daquele muro havia um povo, né, inimigo. Que a Bíblia diz que eles eram um povo guerreiro. E também havia um povo alto, gigantes. E aí eles começaram a murmurar. E sabe que olha que interessante o que a murmuração abre? A murmuração, ela faz eu esquecer o projeto de Deus para a minha vida. Ela faz eu esquecer a promessa de Deus para a minha vida, ao ponto que eles preferiram o quê? Desejaram voltar para o Egito, voltar para a escravidão. E a Bíblia nos diz aqui que eles trouxeram uma notícia negativa, eles trouxeram uma murmuração para o povo. E todo o povo ficou contaminado com aquele sentimento negativo e chorou a noite inteira. Olha que interessante. Aí vamos para o versículo, mesmo capítulo aí, nós vamos para o versículo agora 36, 14 e 36, preste atenção o que diz aqui. Os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando, fizeram murmurar toda a congregação. Olha que interessante. Fizeram murmurar toda a reclamação, toda a congregação com a reclamação deles. Ah, porque terra de gigante, porque tem um muro alto, porque não sei, sabe, amado? E muitas vezes nós somos assim. Eu peço que você esteja um canal de bênção, amado. Pare de murmurar. Você notou que onde um começa a murmurar, todo mundo começa a murmurar. É incrível. É um vírus negativo que vai contaminando e vai colocar todo mundo murmurando, todo mundo reclamando. Sabe, amado, nós não podemos ser assim. Nós temos que aprender em tudo da graça. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos 8 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que está cooperando. Porque é plano de Deus para a tua vida. E coopera com você. Você pode não entender nesse momento, mas lá adiante você vai entender. Então, meu amado, por isso que Paulo diz, em tudo dá graça. Não murmura. Dá graça. Agradece a Deus. Olha que interessante. Eu vou comentar um pouquinho a história de Israel para você. O salmista, ele escreve um salmo maravilhoso que relata muito bem. Salmo 106, abre a sua Bíblia aí. Salmos 106. O versículo 21 ao 26. Aqui, o salmista está relatando exatamente a graça de Deus. Ó, olha o top. Salmo 106, não sei se você vai conseguir ler aí. Diz assim, a graça de Deus e a ingratidão do povo de Israel. Sabe que a murmuração é uma forma de ingratidão.
Sabe, Deus dava o pão, eles reclamavam do pão. Faltava um pouquinho de água, eles reclamavam que não tinha. Mas já tinha esquecido que Deus tinha dado alimento, que Deus já tinha provido a água, que Deus já havia abrido o Mar Vermelho, que Deus já havia colocado as pragas no Egito, que Deus havia dominado, destruído o exército de Faraó. Sabe que a murmuração me faz eu esquecer o que Deus já fez por mim. Pessoas que têm o coração murmurento, elas esquecem rápido o que Deus já fez. Você vai ver aqui, Salmo 106, o versículo 21 ao 26, eu quero... Né, você pode ler todo esse capítulo, todo o Salmo 106, você vai, né, aprender muito, mas eu quero, particularmente nesses versículos 21 ao 26, diz assim: esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas poderosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Tê-los-ia exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedido que sua ira os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à palavra de Deus. Deus disse que daria aquela terra a eles. Mas por eles terem um coração murmurento, um coração negativo, olhos maus, eles esqueceram que Deus havia prometido. E Deus não falha na sua promessa. Antes, murmuraram em suas tendas e não ouviram a voz do Senhor. Versículo 26. Então lhes jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto. Você viu que a murmuração provoca a ira de Deus? Sabe por quê? Porque quando você murmura, você está duvidando de Deus. Quando você murmura, você está questionando a Deus. Quando você murmura, você está esquecendo que Deus é poderoso e que Deus já fez e pode continuar fazendo. Por isso que a ira de Deus se levanta. Por isso que às vezes as pessoas não entendem. Pastor, eu não sei por que minha vida não dá certo, por que as coisas comigo não acontecem. Meu amado, para e pensa. Qual tem sido as tuas atitudes diante da adversidade? O que tem saído da sua boca? Gratidão ou murmuração? Gratidão ou murmuração? Essa é a pergunta que eu faço para você. Eu vou contar um relato para você que aconteceu comigo. Muito interessante. Minha sogra fez um doce de goiaba. Uma chimia de goiaba. E ela deu para mim, porque ela sabe que eu gosto, né? A chimia caseira, coisa boa, né? E ela ficou uma sementinha. E eu passei no pão. Uma sementinha. E eu, comendo o pão, mastigando, aquela semente, ela deu no canto do meu dente e rachou o dente. Quebrou. Amados, eu murmurei. Murmurei. Vou ser sincero para você, porque eu não posso mentir. Eu fiquei tão chateado, tão murmurei. E eu sei que minha sogra fez com tão amor e carinho aquilo. Mas eu fiquei tão, murmurei tanto, porque quebrou meu dente. Sabe? Daí, fui no dentista. Preste atenção. Fui no dentista, paguei dentista, consertaram. No outro dia, meu irmão, estava comendo aí, eu não me recordo o que era. Acho que era pipoca. E eu mastigando, quebrei o outro dente do outro lado. Sabe quando isso aconteceu, meu irmão? Na hora, minha esposa lembra disso. Eu disse para ela, sabe por que aconteceu isso? Porque eu murmurei. Sabe, eu abri a minha boca para reclamar, eu fiquei murmurando, reclamando. Quebrou o outro dente. Sei que você está rindo aí, meu irmão, mas pode rir mesmo, pode rir. É verdade, então por isso que eu digo, aprenda, né? Você já sabe, aprenda. Eu murmurei, irmão, incrível isso. Quebrou o dente do outro lado. Lá tive que ir no dentista, pagar o conserto do outro dente. Então isso é um exemplo que aconteceu comigo, meu irmão. Você entende por que muitas vezes as coisas estão estragando dentro da sua casa, você não entende? Pastor, eu conserto uma coisa e estraga a outra. Para e pensa. Quem sabe você está murmurando, reclamando disso, reclama daquilo, reclama do teu salário, reclama.
Amado, a Bíblia diz, seja fiel no pouco e sobre o muito Ele te colocará. Tem gente que reclama de tudo. Para, meu irmão, de reclamar. Para, meu irmão, de murmurar. E começa a agradecer mais. Porque como eu falei domingo passado, a gratidão é a arte de atrair coisas boas. A murmuração é a arte de atrair destruição. Olha que interessante. Eu quero terminar com uma palavra de Jesus, o nosso mestre. João 6,43. Jesus dá um conselho aos seus discípulos. João 6,43. Abra sua Bíblia aí. Ele diz assim. Capítulo 6. O versículo 43. Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Sabe por que disso, meu amado? Porque o versículo 41 diz que o povo, os judeus, eles estavam murmurando. E aí Jesus diz assim, mas deu um conselho para os discípulos: não murmureis entre vós. Jesus sabia que a murmuração só iria trazer coisas negativas, destruição. Então eu quero dar um conselho para você, para nós encerrarmos aqui. Meu irmão, para de murmurar. Começa a agradecer mais. Seja grato. Eu vou repetir a frase que eu já falei. Gratidão é a arte de atrair coisas boas. A murmuração é a arte, a arte de atrair a destruição. Ou a murmuração é a forma de você abrir a porta para o destruidor entrar na sua casa, na sua vida. Para, meu irmão. Glorifica mais. Agradece mais. Porque esta é a vontade de Deus para comigo e para com você. Tá bom, meu irmão? Em tudo, dê graças. Agradeça sempre. He said one day you'll leave this world behind.